Mulheres de Prata, que recebemos hoje Cláudia Ruga, essa maravilhosa mulher, que eu digo maravilhosa pelo seguinte, ela tem uma passagem super interessante na sua vida profissional, com algumas decepções e conquistas no meio, né? Como até pouco tempo juíza, né? Eu não sei ainda, mas eu recebo aqui Cláudia Ruga, 55 anos, uma pessoa incrível que tem um projeto que ela vai dividir com a gente, que fala sobre beleza, mas é uma beleza de 50 a mais diferente, não é só aparência. Vocês vão ver que interessante as histórias e o que ela vai compartilhar com a gente. Cláudia, muito obrigado pela gentileza de estar com a gente. Antes de você se apresentar formalmente, queria agradecer a Minsight pela gentileza de ceder os seus espaços para mais um dia de gravação, a nossa querida Água Prata e, é claro, a ESA, a grande ESA. Cláudia, seja muito bem-vinda aqui, ó. Essa câmera é sua, aquela é Pronto, minha. vamos lá. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Na verdade, você já fez esse convite há bastante tempo. Ela esnobou. E eu não. Não, eu consegui. A minha agenda ultimamente estava bem complicada. Como você disse, eu tenho dois planos, né? Eu tenho meu lado A e meu lado B, na verdade. Mas aqui estou para a gente bater um papo sobre tudo. Então, mas para começar assim, você fez direito, Fiz direito. em algum momento da vida você se decepcionou, teve uma decepção com o direito e foi ser redatora júnior. Então, na verdade, eu sou juíza federal há 25 anos, ainda sou juíza federal, eu passei em 98. Eu tenho uma longa história antes do direito, me formei em direito em 1990, fui fazer São Francisco por uma... Não era nem posição, meu pai me sugeriu, eu fazia publicidade na época, meu pai me sugeriu, deixa a fazia faculdade. onde? Eu fiz na FIAN, eu passei fiz, eu nesse... me formei na Você fez FIAN. na FIAN? Me formei na FIAN, que legal. Eu fiz na FIAN e a FIAN entrou em greve. E o meu pai me sugeriu fazer direito, mas na USP, que eu não vou mais pagar faculdade para ninguém, eu te dou um carro. Aí eu prestei, a Claro, FIAN estava o em carro greve, era- o carro aí eu era falei, eu tudo. quero um carro. Era um Uno na época, aquele Uno bacana, enfim, e fiz. Fiz na São Francisco, estava adorando no terceiro ano, é um ano que todo mundo tem crise do direito, não sei por quê, talvez a matéria, enfim. E eu recebi na época, eu estava estagiando no escritório de direito trabalhista e recebi uma proposta de uma prima minha que era redatora da Joyce Pascovitch na Folha de São Paulo. E ela me disse, Clau, a Joyce está precisando de uma redatora, você topa? Eu já estava assim... Quando eu disse decepção, é isso, Foi tá, essa. gente? Pelo amor de Deus, né? E aí eu saí, eu estava estagiando no escritório, na verdade, não era mais trabalhista, era de tributário, e fui ser redatora júnior da Folha de São Paulo na coluna da Que Joyce. gostoso. Foi bacana. Foram 9, 10 meses que eu fiquei lá. E depois você foi pro Lloyds? Então, Olha só, quanta coisa. você As pessoas vê? que vêm aqui são incríveis, porque têm histórias diferenciadas que ninguém sabe. Uma juíza, mas o que passou na vida até chegar a uma juíza e depois ao curso em Pé? Exatamente. Aí eu prestei, bom, antes de prestar concurso, eu trabalhei na Folha, deixei a Folha porque eu engravidei. Engravidei da minha filha aos 21 anos, estava no quarto ano da faculdade. Que novinha. Muito novinha, engravidei aos 20, tive a Vitória aos 21. Terminei a São Francisco e assim que eu terminei, tinha na época um projeto que chamava Jovens Trainees, alguma coisa assim. E o meu ex-marido, na época, ele trabalhava em banco, ele me sugeriu, por que você não vai trabalhar em banco? Manda teu currículo que é bom, você fala inglês fluentemente, ao invés de ir para um escritório de direito que você já foi, quem sabe você vai fazer carreira em banco. Bom, de direito, a publicidade que você começou, direito, redatora Sem e trabalhar em banco. banco. Eu que nunca tinha visto uma calculadora, minto, porque eu tinha feito o GV lá atrás, né? Vamos voltar. Eu fiz direito de manhã e fazia GV à tarde. Então eu gostava dessa parte, mas não gostava de mesa de câmbio. E aí, quando eu me deparo com aquela calculadora 12B, 16C, enfim, numa mesa de câmbio do Lloyds, Eram eu olhei grandonas aquilo, ainda, né? eu olhei e falei assim, nossa, isso daqui não é para mim. Mas eu precisava do dinheiro. A gente casou muito nova, eu tinha 21, meu ex-marido tinha 22, eu tinha que trabalhar. E trabalhei um ano, fiquei um ano na mesa de câmbio do Lloyds, ou seja, eu fui bem eclética. Depois eu parei e fui prestar concurso em 94. Que eu falei, deixa eu voltar para as minhas raízes, deixa eu ter uma carreira Mas qual estável. dessas todas aí? A de juíza. Porque- É onde eu estou até agora. Então, e com 29 anos você já se tornou juíza federal. Sim, eu estudei 3 anos e estudei muito. Minha filha era pequena, eu tinha um plano de estudo de 8 horas diárias. Eu sou uma pessoa bem obstinada. E eu coloquei na cabeça, eu falei, eu vou prestar, eu vou passar. Eu queria ter uma carreira estável, eu gostava da ideia de ser juíza.
E era uma carreira que eu tinha um tempo disponível para minha filha na época, que eu não me via voltar para o mercado de trabalho e ficar 8, 9, 10, 11 horas longe dela. E foi assim que eu passei. No final de 97, 98 é onde estou até então. Que bacana. E você está em que área? Ou esteve em que área dentro do... Todas. Na verdade, eu sou juíza federal. Na magistratura federal é diferente da estadual porque os litigantes não são partes privadas. Geralmente são litígios contra a União e as autarquias da União. Então, já trabalhei na área tributária, já fui juíza criminal por 7 anos e meio em Guarulhos. Então, você já assistiu ao aeroporto? Toda aquela parte de tráfego internacional, Sei. eu fiz aquilo durante 7 anos. Nossa, que Pesado. loucura, hein? É pesado. É pesado, mas é interessante. Deve ser fantástico, É né? muito Motiva- interessante. É interessante porque assim, um dia não é após o outro. Você lida. É desafiante, né? Mas é triste também, Cuca, porque você lida com uma parte do ser humano muito triste. E você operava em Guarulhos? Eu não ficava eu ficava em Guarulhos, no centro de Guarulhos, não ficava no aeroporto, mas eu ficava no centro de Guarulhos. Era basicamente tráfico de droga, passaporte falso. E tem muito volume, assim, chegou a pegar muita... Impressionante. Pode Impressionante. contar, assim? Posso. Na verdade, o maior volume basicamente era cocaína. Não é através das mulas de avião, né? A gente sabe Mulas, disso. só Mula pra- é quem carrega. Tá. Mula é quem carrega. Então, a média de apreensão de cocaína que eu via na época era 10, 15 quilos. A gente sabe que se passa muito mais. Mas eu vi de tudo, assim, todas as formas de levar, todas as formas de transporte, o tipo de pessoa que vai. É interessante, mas é triste. Qual que mais te impressionou? Ai, Se quando eles puder falar. engolem. Que vai tudo Quando para eles parar de engolem. existir. Quando eles engolem. Geralmente eram mulheres latinas, mulheres filipinas, e elas vêm para o Nossa. Brasil, elas recebem muito pouco, na época era $1.000, por um risco de vida tremendo. Os traficantes na época, porque nunca se pega os traficantes, tá? Quando a Claro, gente fazia esse os tipo de grandes não tráfico, pegam. era mula, não pegava. Não pegava. Isso precisa de uma investigação que demanda muito tempo, muito custoso, enfim. Então, as mulheres ou os homens que eram apreendidos, eles engolem geralmente 1 quilo de cocaína distribuído em cápsulas encapadas, né, com fita. Então, você imagina, a pessoa engolir 1 quilo de cocaína em cápsulas, ela tem que engolir. É uma coisa horrorosa, Elas descreviam como era. E geralmente elas são apreendidas na fila de embarque do aeroporto, porque fica aqueles policiais federais, a gente fala undercover, né? Eles estão à paisana, mas eles sabem exatamente quem está na fila, quem tem um movimento suspeito, Já tem, quem não tem. E quando eles Tem tarimba, né? desconfiam que a pessoa... Aí eles fazem uma revista, né? Eles levam para uma salinha particular, eles fazem a revista. Se a pessoa não tem a cocaína lá e eles desconfiam, eles levam para fazer um raio-x no Hospital Geral de Guarulhos e descobrem que está aqui. Não. É muito triste. triste. É muito triste. Vamos sair dessa Vamos parte? para. Vamos. Não. Mas essa faz parte também da minha história. Eu fiquei Não, tem que lá. saber, a tua história é cheia de Foi uma história. histórias, né? E quem passa por lá, você vê o que é real. O que é real. Que a gente sai da nossa bolha, né? Você sai da nossa bolha e são você vê a decisões realidade. difíceis, né? Muito difícil, muito difícil. Eu acho que Você tá para tratando com um minha ser humano saúde diferente. mental foi muito complicado. Eu saí de lá em 2011, eu ainda estava com 42 anos, 43. Aí fui para uma área de direito previdenciário aqui em São Paulo, Tá. que também é complexa, porque você tem outra noção, tanto o penal quanto o previdenciário, Cuca, você tem muito contato com o ser humano. E um ser humano que está numa situação difícil economicamente, muito difícil Tá arriscando economicamente. tudo, né? E o previdenciário também. Então você ouve histórias que você não costuma ouvir no dia a dia. Você convive com pessoas, né, pedindo benefício previdenciário, um salário mínimo. Isso te dá uma abrangência de olhar e uma sensibilidade para o ser humano, porque você está vendo isso todos os dias. E o Todos volume os é dias. O impressionante. volume é impressionante. O que a gente tem visto na televisão aí É já está impressionante. rolando Era 1 muito milhão de sério. processos por ano. 1 Não para mim, milhão mas de- no juizado especial federal que eu trabalhava, é 1 milhão de processos por ano. Meu Eu fazia uma Deus. média de 6 audiências por dia quando eu estava Só no sobre juizado. trabalho. Só previdenciário. Então Previdenciário. são pessoas pedindo pensão por morte, aposentadoria por invalidez, aposentadoria. Então você faz um outro mergulho. Eu saí do mergulho no criminal para o mergulho no previdenciário. Você sabia que a ESA tem como foco fazer com que a tecnologia fique mais próxima de você, ela seja uma aliada sua no seu dia a dia, com segurança e tranquilidade? Vai tranquilo. ESA, Go Safe.
Vai. Vai sem pressa. Ou com pressa mesmo. Mas vai. Vai seguro. Vai de boa. Vai curtir. Com a galera, com a família. Ou sozinho, por que não, né? Mas vai. Sempre vai. Foque no seu caminho, que a ESA garante sua segurança. ESA. Go Safe. Falando nisso, Cool 50. Tudo bem, eu sei que você trata com outro perfil de público, mas na verdade as pessoas também têm necessidades. Claro, concordo. E como é que você Concordo. criou esse projeto? O que te levou a criar esse projeto? Bom, vamos lá. 2018, fiz 50 anos. E eu tenho uma filha, que vai fazer 34 anos agora, que nasceu quando eu estava na faculdade. Minha filha, minha alma gêmea, ela se Você só tem uma casou. filha? Não, eu tenho um filho de 21, que É igual também meu. é minha alma gêmea. Meus dois. Ela casou em 2018 e ela prestou residência, ela já era médica formada, ela queria fazer residência nos Estados Unidos de ginecologia. Sempre foi uma questão dela, ela já tinha ido para lá em 2013 e falou, é lá que eu quero estudar, é lá que eu quero exercer minha profissão. Então, em 2018 eu fiz 50, a Vitória saiu de casa, eu me deparei com a primeira parte do meu ninho vazio, porque depois veio a segunda quando o Nick saiu de casa. E eu estava numa crise profissional, porque foi antes da reforma previdenciária. Eu ia me aposentar. 2018. 2018, eu ia me aposentar esse ano. Recente, né? Porque com a reforma eu ganhei mais 2 anos. Então eu me vi em 2018 pensando o que eu ia fazer depois de 2023. Eu não tive uma carreira acadêmica, não fiz mestrado. Eu não tinha ideia se eu queria ir para o tribunal, não queria ir para o tribunal. E eu pensei, eu tenho 5 anos para pensar. Eu ia me aposentar com 55. O que eu vou fazer da minha vida? E aí isso me gerou uma depressão muito grande, porque eu Nossa, pensei, ser juíza não me define. Eu gosto, eu acho que eu fui uma boa juíza, eu fiz uma Começa carreira muita interessante. coisa triste, você viu, Eu né? passei por. E eu pensei, não sei se é isso que eu quero continuar fazendo. Mas o que eu vou fazer? Eu tinha a menor ideia. Como a gente conversa com as pessoas quando elas param para pensar se elas foram demitidas, não foram demitidas, o que elas vão fazer na segunda parte da vida delas? Que é uma dor de muita gente, né? Não é uma dor de muita gente? Muita gente. E aí eu criei o perfil, foi num momento de baixo mesmo. Eu criei o perfil e eu queria dar dica de filme e de livro. Mas era uma coisa, assim, caseirinha, assim, pra mim, sabe uma coisa bem, meu querido diário, Eu vou me ocupar. vou me ocupar porque meu filho já estava adolescente, menino é diferente de menina, saí de casa, enfim. Vou me ocupar. E comecei a dar dica de livro, de filme, e aí eu comecei Isso no Instagram. no Instagram. Já com esse nome, Cool Então, 50? Não. esse nome foi interessante porque me veio da seguinte forma, não sei porquê, eu acho que eu li alguma coisa, como ser cool aos 50, era um artigo americano, alguma coisa assim. Eu não queria colocar 50, aí eu pus assim, ser cool aos 50, esse nome já tinha um usuário, cool aos 50. Enfim, aí colocou Cool 50S, Cool 50 também estava tomado. Eu pus Cool 50S, aí fala, Cool 50s. Eu acho que pode falar do jeito que quiser. E ficou esse nome, eu nem parei para pensar. Eu não dei o meu nome porque, como juíza, eu nunca Mas se fui. expõe também, né? Eu não queria me expor. E outra, eu nunca fui protagonista. Para mim é muito difícil ser protagonista, porque o juiz fica sempre naquela posição. Você não assume um protagonismo. Então eu não queria colocar meu nome. Eu não aparecia, não tinha fotografia minha, ninguém sabia quem era. Eu acabava fazendo uns posts aleatórios sobre novas experiências. Em 2019, eu comecei a falar sobre menopausa. Pouquíssima gente falava sobre menopausa. Era mato falar sobre isso. E eu vi que começou a ter engajamento. Eu falei, o pensador que eu tenho, não sou só eu que tenho. Mas sempre voltado para o público feminino. Feminino, sim, porque era o público que eu me relacionava. Eu acho que os assuntos que eu tratava eram muito femininos. A dor da mãe quando o filho sai de casa, a questão médica da menopausa, quando você vai e o teu médico não te atende. Eu acho que a gente evoluiu muito de 5 anos para cá. Era uma coisa mais relacionada. Esse tema, né, longevidade, 50 a mais nos últimos 5 anos, que é o prazo que a gente está fazendo esse projeto. 4 anos Exatamente. e Eu acho que meio. pós-pandemia deu um salto gigantesco, né? E comecei a falar sobre isso. E ao mesmo tempo que eu falava sobre isso, Cuca, a minha vida foi mudando exponencialmente. Você se sentia outra? Primeiro eu gostei de escrever, voltar a escrever. Eu sempre gostei de escrever e não lembrava que eu gostava de escrever. Porque uma coisa é você escrever o jurídico, né? Uma coisa é você sentenciar, outra coisa é você escrever aquilo que está aqui. E Não no é fin- fácil. Não.
E no final de 2019 eu fui convidada para a Vogue para ter uma coluna. Eu quase Isso caí na para pandemia? trás, né? Já Antes entrou? da pandemia. Ah, tá. Foi em novembro de 2019. Quase caí para trás. Quando a Cláudia Lima, que era editora do canal, na época chamava Sem Idade, ela me ligou, eu fiz, eu? Você está falando com a pessoa certa? Eu? Ter uma coluna na Vogue? Eu quase caí. E comecei a escrever. Que legal. Em janeiro de 2020. Aí veio a pandemia. Aí quebrou as pernas de muita gente. Nossa. Mas veja assim, você criou um site, né? Conteúdo maduro, logo na sequência. Isso. Depois de 6 meses, 7 meses escrevendo para a Vogue, eu tinha uma parceira na época que também escrevia, a Miriam De Paoli, ela escrevia para a Vogue também, aí ela escrevia sobre menopausa. A Vogue não é que determinou, falou, deixa que a Miriam escreve, eu acabei escrevendo sobre outros temas. E na pandemia a Miriam me procurou, ela falou, Clau, por que a gente não cria um site com seus textos, os meus textos, pelo menos a gente tem um lugar fixo onde eles possam ser... Em paralelo ao Cu. Em paralelo ao Cu. Porque ela falou, a gente aluga um espaço no Instagram, a gente sabe disso. Se um dia o Zuckerberg acorda virado e resolve tirar aquilo do ar, a gente perde tudo que está escrito, né? Você aluga um espaço, você depende do algoritmo, enfim. Tudo a gente fica na mão deles, né? Eu A gente vejo fica na quanto a mão gente sofre na mão deles. deles. E te gera uma ansiedade. Eu tô lá, você tá lá, também não vou sair de lá, porque eu descobri, a duras penas, que site é muito interessante, mas as pessoas perderam o hábito de entrar. E eu acabei criando um site em 2020 com colunistas incríveis, chamado E-mail, Inconformidades. site é uma coisa rara. Dificílimo. E olha, o site é incrível, tem mais de 700 artigos publicados, eu eram vi aqui, colunistas, amigas minhas, ninguém recebeu, foi atrás de patrocínio na época, não consegui. Esse é um problema para todos. Monetizar Muito é um problema difícil. para todos. É muito difícil. Eu queria, na verdade, um patrocínio para manter o site no ar, porque eu pagava hospedagem, eu investi na identidade visual, eu investi na criação do site, enfim. E na época, quando procuravam o Cu para fazer publi e eu oferecia Inconformidades, porque eu, como juíza, eu não faço publi, né? Eu tenho uma verdade. restrição. Mas Inconformidades eram outras colunistas, eles falavam, não, ninguém lê site. E eu mantive o site por 3 anos, se você entrar, o site é incrível, Como é a que chama? qualidade, Inconformidades. Inconformidade. Legal. Inconformidades.com. Ele está lá, ele tem 30 colunistas, a gente teve um giro também de pessoas incríveis, artigos de uma maturidade, de um conteúdo de qualidade. E aí eu não consegui o patrocínio, chegou uma hora, estava insustentável, porque eu pagava uma pessoa para me ajudar, isso começou a ficar muito pesado. E no começo do ano eu falei, vou dar um tempo, que estava me tomando uma energia, Cuca. Que ano foi esse ano? Agora. Ah, tá. Porque no fim quem acabava lidando com os colunistas era eu, que eu amava, mas demanda muito tempo. E as redes sociais tomam muito tempo. Você vê pela gente aqui o que a gente Muito produz o tempo. tempo todo, o tempo Muito todo, o tempo tempo. todo. E me deu muita pena, eu não tirei do ar, ele está lá, eu pago hospedagem, mas Mas quem tá morninho, sabe, tá morninho. lá. Eu só não quero que ele vire um esqueleto virtual, né, um esqueleto digital, porque ele é muito bom. Estou pensando no que eu vou fazer de vez em quando eu ainda. posto alguma. Exatamente. E me fala uma coisa agora, o que você trata de conteúdos assim? O que você procura foco? Eu coloco muita coisa questionando a longevidade com qualidade. E o que para mim é longevidade com qualidade? É pegar essa mulher de 50, 51, 52, 60 anos e falar para ela o seguinte, vamos lá, não precisa de grandes coisas para você dar uma virada na tua vida. Você não precisa necessariamente de dinheiro, você não precisa disso. Dá para você dar uma guinada na tua vida de uma forma interessante quando você passa a se interessar por outras coisas. Começa a colocar o foco em outro lugar. Eu tento, na verdade, é o que eu sou. E o que eu coloco no Cu? O meu foco não está na minha aparência. Eu vou envelhecer, eu faço o que dá para fazer, assim, eu gosto de me olhar no espelho, tá me sentindo bem, cuidado faço um natural. procedimento aqui, outro ali, mas não sou obcecada com isso, não. Eu tento passar isso, eu falei, olha, tem coisas tão mais interessantes para colocar o foco agora, né? Tem uma vida tão interessante que a gente pode fazer parte dela, eu tento trazer informação, na verdade. E como é que você encaixa o público masculino? Porque também os homens querem saber dessas Sim, informações, e tem né? muito homem. É muito divertido quando entra um comentário de homem, ele coloca assim, ai, desculpa invadir um espaço masculino. Eu falei, não é masculino, entra aqui, bem-vindo. Espaço feminino. Um espaço feminino. Eu falei, não, pode entrar. Eu acho que eu abranjo determinados assuntos. Eu postei ultimamente um livro, que eu até falei no nosso encontro, no nosso painel, que para mim é meu livro de cabeceira, de um médico chamado Peter Attia. É um médico que está bombando agora nos Estados Unidos. Ele lançou um livro que chama Outlive. Arte e a ciência de envelhecer com qualidade, alguma coisa assim, acabou de ser traduzido.
e ele coloca os pilares que a gente tem para envelhecer bem. Não adianta você envelhecer em número de anos, e sim com qualidade. Não adianta eu Qual chegar aos qualidade, 100. né? Claudinha, e agora? Me fala dos seus habilidades com beach tênis. Ah, nada. Pô, ela com esse 1,94 m que ela tem, Ai, na brincadeira, ela e o marido jogam bastante e eu eu jogava mais. fui desafiado É. para jogar com eles. Eu vou, hein? Não, vamos. O Pedro joga bem. Ele montou há um ano e meio atrás, ele montou na época da pandemia 4 quadras na Granja, muito bacanas, muito bacanas. Onde Eu ali na participei. Então, fica do lado esquerdo, você indo em direção, vai, a Granja, Estação da Raposa fica do lado esquerdo, é um complexo educacional, Ah, eu sei onde é, eu sei. é muito bacana. Muito legal. Ele acabou vendendo. É legal. Mas eu joguei bastante lá, eu tô meio parada. Mas também, então então também, vamos, vamos a gente continuar. faz uma dupla contra ele, porque ele é bom. Claudinha, chegamos ao fim, um prazer. Receba aqui, por favor, Ai, que com delícia! muito carinho da Água Prata, as suas águas tônicas, o seu Pra clube fazer- soda. Nossa, Para gin você tônica. tomar bastante lá o gin tônica com o Pedro. Espero que vocês aproveitem. Que delícia, adorei. Adorei. Obrigada. Leve com carinho da Água Prata, é nosso. Pessoal, isso aí, conversamos com Cláudia Ruga, essa mulher incrível, juíza, fez um monte de coisa e hoje tem um projeto muito legal que fala sobre longevidade e o bem-estar da mulher e dos homens também, Dos acima homens de 50 também, anos. dos homens também. Obrigado. Obrigada, querido. Obrigada. Mais uma vez agradecer a Minsight, a Água Prata e a ESA por mais esse episódio fantástico com a Cláudia Ruga. Um abraço a todos, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e ver os trabalhos que a gente tem realizado. Um abraço a todos, Homem de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.